Olá pessoal, estamos de volta para gravar mais um vídeo aqui do canal Secularizando. Bem, no vídeo de hoje nós vamos falar do texto de Lucas 16, a partir do versículo 20 por ali, tem uma expressão seio de Abraão para se referir para onde teria ido o Lázaro, o mendigo da história ou história que Jesus contou. Se você quer saber o que significa o seio de Abraão nesse texto, assista o vídeo até o final. Acerca desse tema, o que eu percebo é que às vezes as pessoas leem, ou eu tenho essa impressão, que às vezes as pessoas leem um texto das Escrituras como se fosse para buscar alguma coisa, alguma picuinha, algo polêmico, e às vezes as pessoas não procuram entender o estilo do texto, por desconhecer, lógico, mas às vezes não há essa boa vontade de ir para um texto e meditar no todo do texto. E essa é uma das razões que faz com que as pessoas imaginem nesse texto de Lucas 16, a partir do 19, o qual Jesus conta uma parábola, e é necessário que a gente aborde esse texto a partir daí, tá, pessoal? É uma parábola, ou seja, uma espécie de narrativa mítica ou uma comparação. Eu aprendi na minha quinta série a diferença entre metáfora e hipérbole. Hipérbole seria um exagero e metáfora seria uma comparação. Entraria aí mais ou menos nesse estilo de parábola, uma comparação de algo ou de uma história já existente para se aplicar a termos espirituais. E Jesus fez muito isso, inclusive, não somente aqui no capítulo 16 de Lucas, mas isso começa lá no capítulo 15. Então vamos abordar a partir daí, pessoal, para a gente não ficar aí com a sensação que muitas pessoas polemizam de dizer que esse seio de Abraão, o qual o mendigo foi e encontrou com Abraão e está relatado lá, seria uma espécie de antessala do céu. Isso, por sua vez, dá margem para a interpretação católico-romana do purgatório, que já foi desmistificada no último vídeo que eu postei aqui no canal, tá bem, pessoal? Então, é o seguinte, eu acho esse tipo de comparação, esse tipo de interpretação desse texto, a interpretação mais esdrúxula, sem exagero de palavras. Isso porque a gente viu no vídeo que eu postei a semana passada, de que após a morte segue-se o juízo. E aí, de certa forma, pessoal, é como se tratasse o reino de Deus, o céu, como sendo aquela sala do médico, sala principal, e esse seio de Abraão fosse aquela sala de recepção, no qual você já sabe que vai ser atendido, vai entrar no consultório principal, mas você está ali naquela recepção. Isso é, logicamente, uma forçação de barra, uma falta de entendimento do texto, do estilo literário do texto. Então é o seguinte, para a gente não descomplicar e não complicar, vamos começar do 15, tá? Porque ali no 15, Jesus começa uma espécie de discussão ali com os fariseus, né? Você vai ver que Jesus recebe pecadores, está ouvindo pecadores, enquanto os fariseus e escribas, lá no versículo 1 do capítulo 15, começam a murmurar, né? Versículo 1 e 2, começam a murmurar. E daí então Jesus começa a lhes contar algumas parábolas, como por exemplo a da ovelha perdida, a parábola do filho pródigo, a parábola da dracma perdida, do administrador infiel, e todas essas direcionadas aos fariseus, que estavam contrapondo Jesus, estavam encurralando Jesus, ou tentando encurralar Jesus, como se Jesus estivesse cometendo um erro contra a lei de Moisés, como se Jesus estivesse blasfemando de toda a lei. E Jesus se utiliza dessas parábolas. Então, como eu estava falando, a parábola é uma narrativa mítica, é uma comparação, e Jesus se utilizou disso aqui. Então, esse texto você não pode abordar como se fosse uma história que aconteceu, tá? O que Jesus conta, Lázaro, são personagens ali fictícios de uma parábola, o rico, mas que de alguma forma tem um sentido principal. O que é que Jesus quer mostrar aqui? Então, como você pode ver, o texto não se desenha para mostrar, e o cerne da discussão ser o que é esse seio de Abraão. Como se, por exemplo, você quisesse elaborar uma doutrina do purgatório ou de uma sala de espera espiritual antes de entrar no céu, com base nesse texto, nessa parábola, tá? Até porque se fôssemos abordar dessa forma, teríamos que reconhecer de que Jesus está dando uma garantia, isso é um perigo, de que todos os pobres já vão para o céu porque são pobres, porque são maltratados, porque sofreram nessa vida. E todos os ricos vão para o inferno, como no caso da parábola, porque simplesmente são ricos, e aqui a gente não observa que esse rico fez algum mal a Lázaro.
O texto não diz que ele fez algum mal a Lázaro. Então, seria, se a gente for dizer que existe o purgatório, ou que esse seio de Abraão é algum outro lugar de espera antes de ir para o céu, a gente tem que também aceitar de que todos os pobres vão para o céu, para o seio de Abraão, porque são pobres e sofridos, e todos os ricos vão para o inferno. Não é o caso, tá? Não é o caso. Então a gente tem que ter cuidado exatamente para não formular doutrina por conta dessa parábola ou nessa parábola. A mensagem dessa parábola é outra. Então perceba, no versículo 22, capítulo 16 de Lucas, diz que o mendigo Lázaro morreu e foi levado pelos anjos até o seio de Abraão. É interessante que a palavra que foi traduzida como seio de Abraão, no original grego, utilizando o texto Receptus, que é o que eu sempre uso para fazer minhas exegeses, é interessante que é a palavra kolpon, que vem da palavra kolpos, que significa colo, ombro ou peito mesmo. O historiador judeu do primeiro século, Flávio Joséfo, ele conta que havia na época de Jesus uma história parecida com essa que Jesus contou, como se alguns judeus, algumas pessoas acreditassem nessa possibilidade de haver essa conversa entre as pessoas que estavam no Hades e as pessoas que estavam no seio de Abraão. Era uma história que circulava e que Jesus se utiliza dessa história que era conhecida dos povos daquela época e dos fariseus para, então, anunciar ou falar essa parábola, ensinar essa parábola, para que os fariseus se tocassem qual a mensagem de Jesus. Então, essa palavra seio, que foi traduzida como seio de Abraão, principalmente pela revista e atualizada, ou revista e ampliada, da João Ferreira de Almeida, essa tradução, seio de Abraão. Então, há também, o Flávio Joséfo também relata, o fato de que a maioria dos comentaristas também tratam disso. Havia naquela época uma receptividade muito comum, que no Oriente Médio é muito comum. Até nos dias de hoje, são mais receptivos do que nós que somos do Ocidente. Mas eles recebiam muito bem as pessoas, de modo que quando eles se sentavam para jantar ou para almoçar, não tinha cadeiras como temos hoje, era uma espécie de banco, de sofá com algumas almofadas, e eles se apoiavam em almofadas, de modo que às vezes eles se encostavam no ombro, no colo do outro, estavam à vontade ali. Então é uma linguagem comum aí que Jesus utiliza, tá? É uma linguagem do contexto da época, seio de Abraão, como se Abraão no céu recebesse aquele servo fiel, estivesse dando a ele uma honra, estivesse recebendo com honra aquele servo. Então não tem nada a ver ao lugar que Abraão estava, o lugar que aquele mendigo foi levado. Não tem nada a ver com isso, tá bom, pessoal? Por sinal, em João 13:25, vai relatar de que um dos discípulos se apoia no peito de Jesus. Está mais ou menos nesse cenário, aí, corroborando com a ideia dos vários comentaristas bíblicos acerca desse seio de Abraão, que era comum mesmo, as pessoas não tinham cadeiras e era uma espécie de banco com as almofadas, eles se escoravam, ficavam uns próximos aos outros, de modo que se escoravam no colo do outro, tá? No colo, essa parte aqui frontal do ombro para o peito do outro. Então, lá também o discípulo amado de Jesus coloca a sua cabeça no peito de Jesus. Com detalhe de que a palavra lá de João 3 não é a mesma kolpon ou kolpos, é a palavra tetos, também para peito ou colo de Jesus. O que eu quero chamar a atenção? Vamos lá. Esqueçamos então essa ideia de que o seio de Abraão é uma sala de espera para o céu. É algum outro lugar intermediário, algum outro estado intermediário da alma. De modo nenhum. Até porque nos versos 14 e 15 do mesmo capítulo, nós vemos que ali Jesus está censurando, reprovando os fariseus, porque no 14 diz que os fariseus eram abastados, eram ricos, eram cheios de si. E Jesus está condenando esse tipo de riqueza que os fariseus tinham. Eles estavam querendo promover a justiça própria, como havia também a falsa ideia para os fariseus mais abastados, de que a pessoa que era pobre e sofredora era amaldiçoada por Deus. Por isso, a intenção de Jesus com a parábola é mostrar, olha, não é todo pobre, que a pobreza não significa que Deus amaldiçoou, porque vocês são ricos, mas vocês não estão debaixo da bênção de Deus. É uma das mensagens aqui que a parábola quer transmitir aos fariseus. E depois Jesus censura o quê? A lei. Eles diziam guardar a lei, mas Jesus explica ali no versículo 15, tá bem? Dê uma olhadinha no versículo 14 e 15 para você ver essa ideia de repreender a riqueza e repreender a lei. Para aí a gente ver o final da parábola, o que Jesus está colocando ali.
Então, versículo 24 e 25, o rico que está no inferno pede ajuda para que pelo menos ele molhe o dedo em água e coloque sua língua. Então, veja, se for querer fazer uma doutrina disso, não estaria então a alma com o corpo, visto que ele está sofrendo essa aflição e ele tem esse anseio, que é inclusive o que o pastor McAllister coloca, Walter McAllister comentando sobre isso coloca. Então, não estaria o corpo apartado da alma, porque fala em língua, em tocar, em sentir a água, enfim. Mas a questão é a seguinte, Abraão responde o quê na parábola de Jesus? Olha, tu já desfrutaste dos teus bens na tua vida, já tiveste teus bens. Tá? Então veja, aquele versículo 14, o qual Jesus está repreendendo os fariseus, porque estavam abastados, cheios de púrpura, né? Cheio de boas túnicas, similar ao que Jesus está contando do rico. Essa repreensão vem quanto à riqueza. Em seguida, o rico então apela para que pelo menos ele mande alguém avisar aos seus 5 irmãos, de que há esse estado, né? de que há essa vida eterna de sofrimento, caso eles não dêem ouvido à palavra. Então, Abraão lhes diz, olha, tem Moisés e os profetas, ouçam, eles têm Moisés e os profetas, então ouçam-os. Então veja, versículo 15, a lei de Deus. Os fariseus não estão entendendo a lei. Os fariseus não estão ouvindo a palavra. O que Moisés e os profetas diziam acerca do Messias. Eles não estão dando ouvido à palavra, não estão dando ouvido à profecia. Entenderam agora essa unidade que há no texto? Que não tem nada a ver em você tirar o foco dessa centralidade para o seio de Abraão como um lugar intermediário ou um tipo de antessala do reino de Deus ou do céu? Então, basicamente é essa a ideia. Espero que tenha ajudado você a compreender melhor esse sentido aí do texto, tá bom? E Jesus quer mostrar aos fariseus exatamente essa questão dessa supervalorização da sua riqueza e dos seus bens e também de dizerem que interpretam e que guardam a lei quando na verdade não estão dando ouvido à lei. Ouçam a palavra de Deus, ouçam os profetas, ouçam Moisés. Não desprezem a lei de Deus, não desprezem o Antigo Testamento, tá? Você, do tempo presente, não despreze o Antigo Testamento, não despreze a lei do Senhor. Não ache, Jesus ao mesmo tempo está dizendo, não são todos os pobres que são amaldiçoados. Na minha parábola, olha, o pobre está lá e o rico está no inferno. O pobre está ao lado de Abraão. Algumas traduções, como a NVI, King James, não colocam no seio de Abraão, mas colocam ao lado ou para junto de Abraão. Espero que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. E Deus abençoe a todos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal Secularizando, enxergando o mundo com uma lente cristã. Forte abraço a todos.